Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, e abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 6, 25, 12 de março de 1904. Ameaça de guerras. Toda a Europa está sobre os ombros de Luísa. Estando doente, Luísa, ordenei-lhe que ela ditasse. E não podendo desobedecer, tem ditado quanto segue, com grande repugnância. Interessante, né? Eu acho que o padre que escreveu aqui. Ou alguém, né, para ela, escreveu para ela. Tendo-me lamentado com Nosso Senhor, de que sentindo-me sofredora, no entanto, não me levava ao céu, o bendito Jesus me disse: minha filha, ânimo no sofrimento, não quero que te abales, por não te ver ainda levada ao céu. Saiba que toda a Europa está sobre os seus ombros, e o sucesso bom ou mau para a Europa depende do seu sofrimento. Se você é forte e constante no sofrimento, as coisas serão mais suportáveis. Se você não é forte e constante no sofrer, ou bem eu te levo ao céu, serão tão graves que estará a ameaça de ser invadida e governada pelos estrangeiros. Nossa, é o que está acontecendo na Europa, gente. A Europa já está assim, já. E mais, acrescentou que, se você permanecer na terra e sofrer muito com desejo e constância, tudo o que acontecerá de castigos na Europa servirá para que venha o triunfo da Igreja. E se apesar de tudo isto, a Europa não aproveitar e permanecer obstinada no pecado, os seus sofrimentos servirão de preparativo para a sua morte, sem que a Europa o aproveite. Então, gente, olha só, na época da Luísa, talvez, né, Deus fez amenizar as coisas lá na Europa, mas agora, Senhor Deus, a Europa está tomada pelo Islã. E o padre, né, o bispo Dom Odair, ele falou sexta-feira que ele recebeu notícia de uma igreja no Quênia, em que estavam celebrando a missa, entraram os rebeldes do Islã lá na igreja e falou para todos: se ajoelhem e todos se convertam ao islamismo. E aí eles começaram, o padre chamou o povo a rezar o credo. Aí o povo, né, confirmando a fé católica, rezou o credo e todos morreram degolados. E ainda colocaram fogo no corpo de todos eles. Isso aconteceu agora, hoje, está acontecendo. E a Europa está abrindo as portas para os imigrantes islã. E eles vão governar a Europa. Podem crer. É eles que vão mandar lá. Então, aquilo que Jesus está falando aqui para Luísa está acontecendo hoje. E ele fala que esses castigos, né, depois da morte da Luísa, esses castigos, se eles acontecessem, serviria para a vinda do reino. Então, o reino da divina vontade vai vir após esse processo todo acontecer. Desses grandes castigos, a Europa ser governada pelos estrangeiros, aí vai vir o reino. Então, a gente vê que é necessário a igreja sofrer, e vai sofrer muito a igreja, né, por causa do Islã, né, como aconteceu no Quênia, onde todos foram mortos. Os católicos da Europa vão ser mortos, né, e a igreja vai sofrer muito, e parece que na época do reino da divina vontade, a igreja vai deixar Roma para ir para Jerusalém, né, para sua sede ser em Jerusalém. Está no livro do céu. Então a gente não sabe quando vai acontecer isso, mas é possível que no futuro, quando realmente a Europa estiver dominada pelo Islã, a igreja de Roma tem que estar sendo transferida para outro lugar. E o lugar vai ser Jerusalém. E aí o reino da divina vontade já vai estar assim claramente sendo, né, disposto na terra, pelo que a gente entende, né? Aí essas profecias vão estar cumpridas, né? E talvez vai ter um olhar maior sobre o livro da Luísa, né? Porque vai se voltar isso. Então a gente está vendo sinais dos tempos, né? Sinais dos tempos. E não quer dizer que Jesus falou lá que não vai acontecer. Pode ser que ainda esteja acontecendo após a morte da Luísa. Então, é isso aí.
Então, é muito importante a vida da Luísa para isso, né? Aí foi o sacerdote Genaro de Genaro que escreveu, olha só que legal, eu não sabia disso, gente. É a primeira vez que eu estou prestando atenção nesse detalhe do trecho, né? Desse trecho escrito pelo sacerdote Genaro de Genaro, ditado pela Luísa para ele escrever no livro dela. Que legal, né? Interessante, o padre mesmo fazer parte, né? Ter escrito o livro do céu também, junto com a Luísa. Que lindo, gente. Isso aqui é uma graça, hein? Volume 625, 14 de março de 1904. Pela necessidade dos tempos, Jesus pede o silêncio porque quer castigar. Encontrando-me em meu estado habitual, depois de muito esperar, o bendito Jesus saiu do meu interior e eu querendo falar, me pôs o dedo na boca e ele querendo falar, né? Acho que ele querendo falar, pôs-me o dedo na boca dizendo. Ela queria falar, mas ele calou ela, né? Pediu silêncio a ela. Então é por isso que ele vai falar do silêncio. Cala-te, cala-te. Eu fiquei mortificadíssima e não tive mais coragem de abrir a boca. E o bendito Jesus, vendo-me tão mortificada, acrescentou. Então ela ficou muito mortificada, porque ela queria falar com ele e ele não queria ouvir o que ela tinha a falar, né? Pediu silêncio para ela. Ixi. Minha querida filha, a necessidade dos tempos traz o silêncio, porque se você me fala, sua palavra ata as minhas mãos, e jamais chego aos fatos de castigar como convém, e estamos sempre de cabeça. Por isso, é necessário que entre você e eu tenha lugar por algum tempo o silêncio. E enquanto isso dizia, ele lançou um cartaz no qual estava escrito: são decretados flagelos, penas e guerras. E desapareceu. Ixi. Então, é um tempo em que realmente as coisas têm que acontecer mesmo, né? Então, Jesus realmente quer castigar, realmente as coisas estão realmente acontecendo. E assim, eu vejo que o que a gente medita é o que está acontecendo hoje, exatamente agora, no presente, né? Então, eu vejo que a palavra de Deus, ela é sempre renovada para o do dia presente, né, atual. E é o que nós estamos realmente vendo acontecer, né? Guerras, flagelos, penalidades, tudo de ruim está acontecendo nesse tempo, né? E está acontecendo graças aos pecados da humanidade. E a ira de Deus que está caindo sobre a terra, né? Seja feita a vontade de Deus. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 12 de março de 1904. Ameaça de guerras. Toda a Europa está sobre os ombros de Luísa. Estando doente Luísa, ordenei-lhe que ela ditasse, e não podendo desobedecer, tem ditado quanto segue, com grande repugnância. Tendo-me lamentado com nosso Senhor, de que sentindo-me sofredora, no entanto, não me levava ao céu, o bendito Jesus me disse: minha filha, ânimo no sofrimento. Não quero que te abatas por não te ver ainda levada ao céu. Saiba que toda a Europa está sobre seus ombros, e o sucesso, bom ou mal para a Europa, depende do seu sofrimento. Se você é forte e constante no sofrimento, as coisas serão mais suportáveis. Ou bem eu te levo ao céu, serão tão graves que estará a ameaça de ser invadida e governada pelos estrangeiros. E mais, acrescentou que, se você permanecer na terra e sofrer muito, com desejo e constância, tudo o que acontecerá de castigos na Europa servirá para que venha o triunfo da Igreja. E se, apesar de tudo isto, a Europa não o aproveitar e permanecer obstinada no pecado, os seus sofrimentos servirão de preparativo para a sua morte, sem que a Europa o aproveite. Uau, né? Incrível. Ele anima a gente no sofrimento, pela luz, né, que ele dá a gente, porque ela tá sofrendo muito, né, e falando, quero ir pro céu, quero morrer. Ela estava sofrendo muito e pedindo, né, e sofrendo, e no entanto ela não morria, né.
E Jesus lá vem falar para ela ficar animada, não animar no sofrimento, ter ânimo no sofrimento. Não ficar abatida. Não ficar abatida. Aí, o que ele fala, né? O que ele fala sobre o valor do sofrimento que ela está passando, tira todo esse abatimento, né? Se você está sofrendo. Isso acontece também com a gente, né? Se a gente tem essa luz. Se tudo que Jesus fala sobre o valor do sofrimento fica gravado na nossa alma, isso não nos deixa ficar abatido, né? Quando a gente está passando por alguma situação de sofrimento. Quando você está passando por uma situação de sofrimento e você fica nessa consciência, fica nessa luz do que Jesus fala, do propósito desse sofrimento, de tudo que ele fala no livro do céu, você não fica abatido e tem ânimo para continuar sofrendo. Olha o que ele fala, né? Toda a Europa está sobre seus ombros e o sucesso, bom ou mal, para a Europa depende do seu sofrimento. Se você é forte e constante no sofrimento, as coisas serão mais suportáveis. Se você não é forte e constante no sofrer, ou bem eu te levo ao céu, serão tão graves que estará a ameaça de ser invadida e governada pelos estrangeiros. E acrescentou: se você permanecer na terra e sofrer muito, com desejo e constância, sofrer muito, com desejo e constância. Então, se ela sofrer constantemente e com desejo, né? Não ser uma coisa que vai ser obrigada, que ela tá ali obrigada, não, mas livremente, como Jesus, né? Como Jesus, que sofreu por amor, livremente, ele não foi obrigado. Foi por amor mesmo. Se você permanecer na terra e sofrer muito, com desejo e constância, tudo o que acontecerá de castigos na Europa servirá para que venha o triunfo da igreja. E se apesar de tudo isto, a Europa não aproveitar e permanecer obstinada no pecado, os seus sofrimentos servirão de preparativo para a sua morte, sem que a Europa o aproveite. O sofrimento nunca vai ser, sempre tem esse valor, né? Nunca vai ser em vão, mesmo que ela está sofrendo como vítima pela Europa. Se a Europa não aproveita e continua obstinada no pecado, não quer dizer que foi em vão o sofrimento dela. Nunca. Deus nunca, sempre tem um propósito ali que não se perde, né? Mesmo se a Europa não aproveitar, servirá como preparativo para a morte dela. E no 6:26, pela necessidade dos tempos, Jesus pede o silêncio porque quer castigar. Encontrando-me em meu estado habitual, depois de muito esperar, o bendito Jesus saiu de meu interior. E eu, querendo falar, me pôs o dedo na boca, dizendo: cala-te, cala-te. Eu fiquei mortificadíssima e não tive mais coragem de abrir a boca. E o bendito Jesus, vendo-me tão mortificada, acrescentou: minha querida filha, a necessidade dos tempos traz o silêncio. Porque se você me fala, sua palavra ata minhas mãos e jamais chega aos fatos de castigar como convém. E estamos sempre de cabeça. Por isso é necessário que entre você e eu tenha lugar por algum tempo o silêncio. E enquanto isso dizia, ele lançou um cartaz, no qual estava escrito: são decretados flagelos, penas e guerras. E desapareceu. Se ela fala, né, a justiça é aplacada, né, ele fica aplacado por causa da palavra que ela fala. E aí ele quer castigar. Tem que castigar. A necessidade dos tempos traz o silêncio. Não é porque ele quer, assim, que Deus ele quer o castigo e quer que as pessoas sofram. Não, é por causa da necessidade dos tempos, do tanto pecado. Do homem estar tão obstinado no pecado. Se não sofrer, se o homem não sofre as consequências de suas próprias escolhas, ele não muda. Se a pessoa está no pecado e ela não sofre nenhuma consequência do que ela está fazendo, ela não muda, ela continua pecando, continua cada vez pior. Por exemplo, imagina se
Imagina se na Terra não tivesse lei, não tivesse pena para quem comete crime. Se não tivesse uma pena para quem comete crime. Se, por exemplo, a pessoa mata e ela não sofre nenhuma consequência, um assassino. Um assassino. Ele mata e aí imagina se o Brasil, se a terra sem lei, não tivesse lei penal, não tivesse lá o Código Penal, porque no Código Penal fala lá, né, tudo que cada crime tem uma consequência, tem uma pena. Se essa pena não é aplicada, a pessoa só piora. A gente vê isso. Quando o cara tem, por exemplo, um homem que ele é violento, né, com a esposa, um esposo que é violento. E aí ele bate, ele agride, e ele não sofre nenhuma consequência, ele vai ficando cada vez pior e chega a matar a esposa. Então, assim, se não tem pena, se não tem uma pena, mas mesmo com penas, a gente vê que tem muita violência. Imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse. Se não tivesse consequência para quem mata, para quem rouba, para quem abusa sexualmente. Imagina se não tivesse nenhuma consequência. Tenta imaginar. Uma terra, um país que não tem lei para quem é criminoso, para quem comete crimes, para quem mata, para quem rouba, para quem faz corrupção. Imagina se não tivesse lei anticorrupção, se não tivesse cadeia para quem rouba. Lá por exemplo, um governante um governante que rouba, corrupto, e não tem nenhuma lei, não tem nada, ele não acontece nada com ele, o que ele vai fazer? Vai roubar cada vez mais, vai destruir tudo. Então, se também na lei, no campo espiritual, se a pessoa não sofre nenhuma consequência de suas próprias escolhas, Deus não permite que ela sofra, que ela escolha a consequência de sua própria escolha, ela não muda. A pessoa não muda. Fica cada vez pior e está no caminho da perdição. Está no caminho da perdição. Então, a justiça divina é amor de Deus, é amor puro de Deus pelo homem, para fazer o homem retornar ao caminho. A gente está aqui, a gente foi criado por Deus, para viver para Deus. Se a gente sai desse caminho, desse propósito, vai ter consequências. Se a gente sai desse manto, né, da justiça de Deus, de viver na justiça, tem consequências. E é isso justamente que vai fazer a gente retornar para o caminho. Mas se a gente sofre, né? Se a gente sofre. Ontem eu vi um filme tão interessante. É muito antigo esse filme, é uma história bem antiga, mas eu nunca tinha parado para ver. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado para assistir, para ler. Eu estava pesquisando sobre, assim, livros, né, para poder. Porque os meninos gostam muito de ler. Meus filhos gostam de ler, porque eu assino para eles um negócio de leiturinha. Chega um livro todo mês, um para cada. E eles leem, né, esses livrinhos. Só que os livros têm umas histórias muito bestas, umas histórias sem sentido, assim. Essa história é boba, que não ensina nada, sem propósito, esse negócio estranho. Aí eu comecei a pesquisar umas histórias legais, assim, para eles lerem, né. Aí a Iá me indicou As Crônicas de Nárnia. Eu achei muito interessante, porque o autor é o C.S. Lewis, ele é cristão, católico cristão, e ele fez umas crônicas, e tem um fundo, assim, não é que ele conta a história da redenção, da salvação, mas tem ali a história é como se fosse uma alegoria da história da redenção. É muito interessante. E eu vi o filme, chamei os meninos para ver o filme. Meu Deus, eu fiquei encantada, coisa mais linda. E aí tem uma parte que o menininho tem o duelo, né, entre o bem e o mal. Aí tem uma parte que a feiticeira, que se faz de boazinha, encontra o irmãozinho da menina
E aí ela oferece para ele assim, ele tá lá com frio, né? Aí ela aparece na floresta, ele tá lá com frio, vem que eu vou te aquecer. Ele tá com fome, vou te dar uma bebida quente. E aí ela faz uma mágica lá e transforma o gelo numa bebida quente, mais linda. Aí ele fala assim, olha, ele fala, nossa, você pode fazer tudo, posso te dar tudo que você quiser. Aí ela falou coisas materiais, tipo assim, se você quiser comer, eu posso fazer para você. E eu quero manjar turco. E ela fez um doce, esse doce para ele lá, a coisa mais linda. Ele se fartou desse doce. E aí ela leva ele como prisioneiro. E ele, na verdade, ela é o mal, né? E ela ficou tentando atrair ele com doce, com coisa da terra, né? Com coisa material. Aí quando ele já estava atraído, e ele acabou denunciando a irmãzinha dele, os irmãos, e eles também, aí a feiticeira conseguiu saber onde eles estavam e tudo mais. Aí ele ficou preso e sofreu muito. Aí ele viu realmente quem era a feiticeira, que ela não era boazinha. Ele foi querer ser, ela prometeu para ele que ele ia ser rei. E aí ele sofreu muito, ficou preso, e ela batia nele, tudo mais. Aí ele foi, se arrependeu, falou que ela viu que ela era mal e tudo mais. Então, assim, fiquei pensando, né, lembrando desse filme. Se ele não tivesse sofrido, ele ia continuar lá com ela. E não ia ver. Imagina, a gente tá... Aí é muito interessante o filme. Ela fala no filme, não tem uma parte lá que ela fala. Tem o rei Aslan, né, que é como se fosse Jesus, o Redentor. Ela chega e fala que ela tem direito sobre ele. Que na lei lá de Nárnia, ela tem direito sobre ele porque ele é um traidor. Porque ele traiu, ele denunciou a irmã por causa de doce. Por causa de doce, ele denunciou a irmã. Aí ela fala que é o demônio, né? Como se fosse assim. Você sabe, Aslan, então você não pode negar a lei espiritual, a lei de Nárnia. A gente tem direito sobre ele porque ele é um traidor. E você sabe que aqui, se tem um traidor, eu tenho direito sobre ele é meu. E aí aí a gente tá, aí é como se fosse assim, né? Quando a gente peca, quando a gente vive no pecado, a gente tá como escravo do demônio. Só que aí Deus a justiça de Deus é tão misericórdia, porque se a gente tá sendo escravo do demônio, essa vida vai ter sofrimento. Não vai ser uma vida, não vai ter paz, você não vai ter felicidade, vai ter sofrimento. E esse sofrimento que Deus permite para quem tá como escravo do demônio é uma graça muito grande, gente, porque a pessoa, esse menininho, ele foi querendo, ele pensou assim, ela falou assim, ó, minha casa é lá naquele lugar da montanha. Ele foi lá porque ele queria ser rei, ele queria comer doce, ele queria comer o manjar turco. E ele foi achando que ia viver assim uma felicidade muito boa, muito maravilhosa. Ele foi atrás, ele mesmo foi. E ele ficou preso. E ele comeu um pão horroroso lá. Ele comeu um pão horrível, nojento. Ele ficou num lugar horrível, preso. Então, assim, ele estava escravizado do demônio e ele estava sofrendo. Aí ele não quis nem saber dela mais. Ele fugiu e quis fugir e falou que se arrependeu. Aí foi lá para parte, para o bem, né? Seguir o rei Aslan, que é como se fosse o Messias na historinha, né? E aí, assim, se ele não tivesse sofrido, se ele não tivesse, ele tinha ficado do lado do mal. Então, assim, Deus permitir. Não tem fé, porque assim, não, se você tá no pecado, você é escravo do demônio, não tem felicidade, não tem paz. Não tem, vai ter sofrimento, porque onde tem felicidade, paz, amor, alegria, vida, é em Deus. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora de Deus. Não existe felicidade. Ele é a felicidade, Ele é a vida, Ele é a paz,
Ele é a beleza, Ele é tudo. Se você sai dele, se você está no pecado, escravo do demônio, não tem como, não existe. Não existe nada de bom fora de Deus. Então, quando a pessoa está no pecado e sofre essas consequências ela está no pecado, então ela está fora de Deus. Ela saiu. Se ela sai, ela vai sentir as consequências de estar vivendo fora de Deus. Como esse menininho lá, ele saiu ele mesmo foi viver sob o domínio lá da feiticeira. E ela não tinha nada de bom, ela não tem nada de bom para oferecer. E o demônio, ele oferece esses doces, essas coisas para atrair, né? Mas depois a pessoa vive comendo miséria. Uma vida terrível. Porque ele não tem nada de bom para oferecer. Eu achei muito interessante esse filmezinho. Um filme, né? É isso. Então, assim, a justiça de Deus é uma misericórdia. É um amor muito grande de Deus. A justiça. Ele permite que o homem viva, né? Entenda, né? Sinta, né? As consequências da sua própria escolha de viver longe de Deus. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.